Olá, galera, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o professor Ederson da Filosofia e vou trabalhar com vocês no noturno, né? Primeiro, segundo e terceiro ano e as turmas do EJA. E nós iremos falar hoje sobre filosofia do terceiro ano. E eu convido uma professora do diurno para conversar com vocês também. Oi, gente, eu a professora Isabel, né? A maioria já deve me conhecer. E nós vamos agora, então, tratar um pouquinho de um dos conteúdos do terceiro ano, tá? É a introdução à filosofia política. Muita gente não gosta, né, de falar de política, né? Mas aqui a gente vai abordar a política de um outro modo. A política como uma ciência, um modo de vida, tá? E a ideia é que agora, nessa aula, a gente tenha assim, a introdução a alguns conceitos para depois começarmos o estudo mais avançado de teorias, de pensadores que falam sobre a filosofia, que são da filosofia política, tá bom? Eu Bom, convido vocês a imaginar que nós estamos vivendo numa catedral, né? Num lugar assim, num grego, antigo, né? Não que a gente está usando aquelas vestes todas, mas que a gente está vivendo no mundo grego, no mundo das ideias, né? E no qual nós somos uma sociedade que tem que estabelecer normas de convivência e que a gente está no agora, né? E que nós temos que pensar como nós vamos nos entender, né? Como a gente vai compreender quem vai fazer o quê, né? Como a gente vai evitar os conflitos. Convido vocês, então, a conhecer o que é política. isso. Bom, o termo política, né, ele vem de politeia, derivado de polis, né, a cidade-estado. E ela fala sobre esse campo da atividade humana que se refere à cidade, à administração pública, às relações entre os indivíduos dentro de uma sociedade. Esse conceito, ele veio lá da Grécia, né, falava sobre a realização do bem comum, e que o Aristóteles, que escreveu a obra política e que nós vamos dar uma olhada em alguns trechos dela, fala sobre como seria a ética aplicada à vida pública e como isso vai se formando a política, né? A investigação de o que é a melhor forma de governo. Isso que Aristóteles faz na política e que nós vamos dar uma olhada nisso também, tá? Isso aí. Agora, o conceito de política, né, mais moderno, mais contemporâneo, ele está ligado muito à questão do poder, né? Ela é entendida como esse processo de formação, distribuição e exercício do poder. Que é o poder, né? O Armandinho já vai dizer que é uma droga que causa mais danos a toda a sociedade. Mas o que ele quer dizer? Bom, o poder vem do latim e tem um significado, né, de posse, de poder ser capaz de alguma coisa. É a capacidade de fazer os demais realizarem aquilo que nós queremos, como definiu Bertrand Russell. E o poder pode ser dividido em duas categorias: o poder do ser humano sobre a natureza e o poder do ser humano sobre outro ser humano. Você quer falar, Ederson? Sim, claro. E aí nós temos as formas de poder, né? O poder econômico, né? Quando a pessoa utiliza-se de posse de bens, né? Necessários a induzir que os outros adotem certos comportamentos. Então, isso é uma forma que nós encontramos muito presente nos nossos dias atuais, né? Que é associado também à ideia de felicidade, que é adquirir bens materiais, né? E aí a gente vai pensar na questão do consumismo, né? Tem o poder ideológico, né? No qual certos indivíduos ou certas ideias, né? Elas têm um poder de doutrinar as pessoas, né? Influenciar a conduta. E aí eu posso, me permitem aqui falar sobre os influencers digitais, que têm esse poder ideológico na atualidade. Temos o poder político, né, que a pessoa usa dos meios de coerção social. O que é a coerção social, né? Ela vai induzir, vai pressionar ou vai, de uma maneira ou de outra, né, utilizar-se da força física, né, que é legitimada ao Estado, né, quando a gente elege em grupos políticos de A ou B, né,
as forças policiais, elas podem utilizar de instrumentos para reprimir as populações, tá? E não se questiona isso da violência que é utilizada sobre os outros seres, para numa forma de coerção, né? Então, é autorizado, os indivíduos autorizam a esse uso, né? Outra coisa que a gente vai estudar também é um pouquinho sobre o Estado, né? Como que surgiu o Estado e por que que nós aceitamos fazer parte de um Estado, né? A gente já nasceu dentro de um Estado e ninguém nos perguntou se nós queríamos fazer parte disso, né? E o Estado também está ligado muito à ideia de governo, né? O poder político e o governo. Tá. O que seria o Estado, então? A origem do termo, né, significa a permanência de uma situação, né, estar firme num lugar, uma convivência humana, uma sociedade política. Conforme o Max Weber pensou, o Estado é a instituição política que, dirigida por um governo soberano, reivindica o monopólio do uso da força física em determinado território, subordinando os membros da sociedade que nele vive. Isso, gente, são definições que a gente está trazendo, ok? São os conceitos e o que se diz dele. E Agora, a gente, e a gente pode discutir a origem desse Estado, né? Como é é que aquilo ele se que nos formou, interessa. né? É o que nos interessa, né? Então a gente vai buscar saber qual é a origem, né? Como a gente se questiona, mas eu nasci dentro desse estado, eu não foi me consultado eu viver dentro do estado, mas o estado acima dos cidadãos, né? Então ele já está ali. Então a gente vai estudar qual é a origem desse estado, né? Aonde começou esse estado, né? A gente pode aqui dar algumas pinceladas para vocês, mas vai precisar de um aprofundamento nas aulas, né, para a gente saber a origem do estado no qual nós estamos nos referindo. Ah, Isso, daí existem nós teorias vamos falar filosóficas. um pouquinho sobre o Estado ter surgido naturalmente, umas comunidades se juntaram, como diz Aristóteles, ou alguém em algum momento assinou um contrato social, e nós vamos estudar, então, 3 contratualistas que, né, explicam como é que o Estado surgiu. Lembrando que esses são conteúdos que caem bastante na prova do Enem, e, fazendo ou não o Enem, de algum modo, tu vai ter que dar uma olhada nisso, né? Bom, um outro termo também que a gente vai falar bastante é sobre a tal democracia, né? Que surge, então, originada do termo grego demo e mais cracia, que é o povo, né? O poder do povo. Que isso junta muito lá, lembra muito Atenas, né? Onde a democracia direta, como o Ederson falou sobre a Ágora, né? Onde os cidadãos atenienses eles decidiam juntos aqui os rumos políticos da cidade, né? É, Com o passar do tempo, isso foi mudando, e aí a gente pensa a democracia representativa, que é quando a gente escolhe alguém para nos representar, né? Para representar o poder, e ele tem o poder do governo do Estado, por exemplo. muito bem. Então, na Grécia Antiga, né, onde originou essa ideia do poder do povo, né, essa democracia, né, como a professora falou, uma democracia direta, ou seja, se existiam pessoas, né, que decidiam diretamente o que era melhor para aquela comunidade e para convencer os demais das suas ideias, né, eles utilizavam de discursos eloquentes, né? Então, por isso a necessidade de ter um discurso convincente, né? Como as sociedades foram evoluindo e ficando mais complexas, né? E o número de habitantes também aumentou, existiu então a necessidade de criar formas representativas, né? Então nós temos hoje um sistema democrático no qual nós elegemos representantes, né? Então a gente tem a nível municipal, a nível estadual e a nível federal, representantes, não de todos, mas da grande maioria da população. E aí, através dos discursos continuam os mesmos, né? Então, através da força das ideias, que existe essa, digamos assim, a eleição, né, de grupos majoritários. Isso. A gente vai lembrar, sim, que democracia ela não está pronta. Ela é um processo. A gente está inserido nesse processo, né? Não dá para dizer o modelo perfeito. É nós que estamos descobrindo o melhor jeito.
para nós que nascemos dentro de uma democracia, talvez essa seja a melhor forma de governo. Mas para quem não nasceu dentro dela, talvez essa não seja a melhor forma de governo. Né? É só a gente pensar um pouco sobre isso. E é isso que a gente vai fazendo, claro. São características, então, de um Estado democrático, né? Onde a democracia está presente. É a participação política do povo, que é garantida por meio do voto direto e secreto, tem as eleições, tem plebiscitos, passeatas. Outra característica é a divisão funcional do poder político, né? Junto, legislativo, executivo e judicial. Eles trabalham junto, né? Independente e harmônicos entre si, isso é uma coisa que a gente decora, né? Sim, E com certeza. a vigência do Estado de Direito, que é o cidadão respeita o Estado, mas o Estado também tem que respeitar os direitos do cidadão, como a liberdade de pensamento, expressão, associação de juntos, né, o povo, assim, desculpa, não falei, imprensa e locomoção, né, são os nossos direitos, tá bom? E esses direitos, né, no caso, falando especialmente no Brasil, eles estão vigentes numa carta magma, né, que é a Constituição, e garante, né, um dos pilares da Constituição é o exercício do direito de opinião, né, e, enfim, né, mas claro, esse direito de opinião não é o direito de xingamento, né. Então, esses preceitos que nós estamos falando de participação no Estado democrático de direito, eles são garantidos através de uma carta constitucional, né, que a nossa é de 1988. Né, ela não é tão velha assim, perto da Constituição norte-americana, que tem 170 anos, né, mais ou menos, né. Um outro conceito, então, para a gente estudar um pouco de democracia, a gente tem que pensar o que seria o oposto dela, né? Então, a gente lembra uma ditadura, que do latim vem como traduzida como ditar ordens, né? Quando o povo é impedido de participar da vida política de um país, a gente diz que há uma ditadura. Na antiga República Romana, o ditador era o magistrado que tinha esses plenos poderes e ele para enfrentar situações excepcionais, né? Como em casos de guerra. Seu mandato era limitado a 6 meses, embora houvesse possibilidade de renovação. Aqui entra um pouco mais da história, que daí o professor Edson consegue levar melhor essa Isso, parte. sim. Sempre que, sempre que nós temos a composição de um governo, né, esse governo ele tem que respeitar essa carta magma, né, que eu falava ali da Constituição, né. Mas o oposto da democracia, como a professora Isabel falou, que é a ditadura, ela sempre está, digamos, incutida nos discursos, né, de governos na medida em que talvez o seu plano de governo não tenha uma aceitação do legislativo para a execução, e aí sempre esses governos, de uma maneira ou de outra, tentam buscar abrir mão da democracia e se agarrar a uma ditadura, né? Como diz o termo latino, ditar ordens, né? Para que as ordens sejam seguidas sem que exista um respaldo social, né? E aí, então, volta e meia, nós temos, né, os exemplos na história. Esse exemplo romano é um exemplo clássico, né, no qual, em tempo de guerra enfim, era permitido, né, ao soberano ele de forma autoritária durante 6 meses, né, para poder até arrecadar recursos mais rápidos para a guerra, mas depois retornava-se a um sistema democrático novamente, né? E isso era muito controlado pelo Senado romano, né? Já aqui no Brasil a gente tem às vezes a inversão de valores, né? Mas isso é uma outra aula. O que acontece, então, quando tem um Estado que é considerado ditatorial, né? Ele elimina a participação popular nas decisões políticas, né? O povo não é consultado, tem uma concentração do poder nas mãos de um único governante, o poder político, não tem Estado de Direito, né? Ela é exercida sem limitação, as leis, com leis que só valem para uma sociedade, tem essa limitação. O fortalecimento de órgãos de repressão, né? Nós, cidadãos, seríamos então adversários e seríamos perseguidos brutalmente por uma força policial, porque ela está respaldada pelo poder político, e o controle, né, dos meios de comunicação de massa, né? Tudo o que é considerado subversivo passa por uma censura.
O que que é o subversivo nesse exemplo que a professora falou? Tudo aquilo que, de acordo com esse governo estabelecido de forma ditatorial, subverte a ordem estabelecida, né? Se a ordem é tu caminhar sempre reto e tu resolve fazer uma curva, tu tá subvertendo a ordem estabelecida, né? Então, na implantação da ditadura, tá? O que que é bastante afetado, né? Geralmente são os meios de comunicação, né? Que emitir opinião contrária é algo subversivo, né? A utilização da violência física como forma de intimidação, né? Então, as forças policiais, né? Numa democracia, elas já exercem o poder de coerção. Na ditadura, elas ficam mais evidentes, né? Então, se utiliza dessa coerção social para imprimir a vontade de determinado grupo político que está estabelecido neste poder e que não está respeitando, digamos, esse acordo social que foi estabelecido de acordo com a Constituição. Isso. Bom, aqui tá os lugares que a gente pesquisou e a gente vai se encontrar, então, provavelmente no Class, a gente está torcendo para isso. Esse material vai estar disponível lá. Então, vocês só tiveram uma introdução bem básica dos conceitos de filosofia política, e a partir de quando a gente chegar no Class, então, a gente vai começar a trabalhar com pensadores e com teorias e vai discutir muito sobre isso, tá bom? Abraço para vocês e até a próxima. Um grande abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto nós gostamos aqui e nos esperamos lá no nosso ambiente virtual de sala de aula. Até mais.